Para ouvir, já foi bênção. Esse é o momento da palavra. É o momento mais importante. Por que eu digo mais importante? Porque a palavra de Deus é eterna e ela salva. Amém? Então, para não demorar mais tempo, fui falando aqui, nós somos o Ministério Herói, Deus que vê. Nós somos, grande parte, eu e a esposa da Igreja Batista da Graça, e Edmar, o guitarrista. Ali, o contrabaixo também, que é irmão, não, o Lito disse, você fala alguma coisa? Railson e Robson, e a esposa de Robson também ali, que é da Batista da Graça. Uma da coisa, pastor, que eu fiquei mais regozijado, é porque nesse lugar, Deus fala. Minha esposa tem um ministério realmente de louvor, e ela é professora de música, e realmente tem um bom tempo que nós estávamos cada vez mais buscando essa resposta, principalmente eu. E eu me alegro porque Deus é Deus e o homem é homem. Deus é o Deus que fala e o homem está aqui para obedecer. Amém? Então, irmãos, para não demorar, foi cabível a mim, dado por Deus, trazer uma mensagem hoje, falando de avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é um dos movimentos que Deus mais se alegra, porque avivamento é o próprio Deus. Deus é um Deus avivado, não um Deus de mortos. Amém? Irmão, no livro de Abacuque tem uma coisa interessante. Em Abacuque 3:2, Abacuque diz assim: ouvi a palavra do Senhor e temi. Ele disse: eu ouvi a palavra de Deus e temi. E falou assim: Senhor. Se ele falou Senhor, é porque na verdade ele tinha um Senhor. Ele tinha alguém que ele buscava, que tinha um Senhor sobre a vida dele. E esse quem é? O Deus eterno. E ele fala: Senhor, aviva no meio dos anos a tua obra. Por que ele falou no meio? Uma coisa interessante, eu vim da Assembleia, na verdade, mas uma coisa mais interessante, eu participei de vários grupos. E o Ministério Herói tem uma coisa interessante. Nós somos um ministério, nós fazemos culto na rua. No último sábado do mês, pastor, lá fazemos culto na rua. E o grupo começou com muita gente. No momento, muitas pessoas vêm, momento até de emoção. Mas quando passa as lutas, no meio do tempo, no meio das aflições, o povo para. É por isso que Abacuque falou no meio, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Já tive um grupo também que a gente faz com o irmão Jorge também, que a gente leva sopa na rua, leva café para as pessoas mais carentes. E também um momento que aparece muita gente, e quando vai ficar de 60, ficam 3, 4. Por isso que Abacuque disse: Senhor, aviva no meio dos anos. Porque no começo é fácil, o fim é o fim mesmo, mas no meio Deus está para avivar. Mas, irmãos, uma coisa interessante que eu vejo falar cada vez mais, começar é sempre fácil. Nessa noite, irmão, eu vou falar sobre avivamento. E uma coisa mais interessante é como se falar avivamento no meio de uma geração corrupta, de uma geração defraudosa, que acaba defraudando cada vez mais. É o marido defraudando a esposa. Nós vemos os nossos governantes defraudando também. Nós vimos uma geração que era para ser realmente toda eleita, mas vimos no meio da igreja pessoas que acabam se prostituindo. É uma geração consumista, egoísta e humanista, sem afeição a pai e a mãe, e que não honra seus contratos. Vamos falar, o pastor está falando aqui, o movimento de droga é terrível. Vamos falar cada vez mais de reuniões, de emoções de pessoas querendo fazer casamentos homoafetivos. Não se fala mais em casamento. As drogas tomando tomando conta das situações. O jovem preso, parece um jovem, parece que é louco. Para-se na rua, você observa, as pessoas ficam loucas com esse negócio de batizado, perdendo, gastando o seu tempo, em vez de investir nas coisas de Deus. E ficam parando para analisar: meu Deus, o que é isso? É realmente uma geração desconectada com o próprio Pai. E uma coisa mais interessante, sabe o que é? Que a igreja, o corpo de Cristo, tem um grande desafio. Sabe qual é? É se manter ilesa no meio de uma geração dessa terrível. A igreja de Cristo tem que se manter ilesa. Mas como manter a juventude avivada no meio de uma geração dessa? Aqui, segundo as crônicas, para nós lermos aqui, para não ficar só em palavras, segundo as crônicas 15, 1, 2, é uma palavra interessante. Eu vou ler para adiantar, por causa do tempo. Diz aqui, segundo as crônicas 15, 1, 2, diz assim:
Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto o Senhor está com ele. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, ele vos deixará. E aqui estão alguns requisitos que o Deus fala para o rei Asa. O rei Asa, ele disse também para o Abacuque que ele ouviu a palavra de Deus e ele resolveu uma coisa só: se avivar. Mas o que é avivamento, pastor? O avivamento ele só existe por causa de uma coisa: se nós mudarmos de conduta, se nós mudarmos de trajetória. É como fez Abacuque e como fez o rei Asa. Uma coisa interessante para cada um de nós: só existe avivamento, irmãos, se houver, sabe uma coisa? Arrependimento. Não existe avivamento de forma alguma sem arrependimento. Sabe por quê? Como uma pessoa vai ser avivada se ela não se arrepende? Uma coisa interessante que eu parei para observar: puxa, pensa que avivamento, tem pessoas que trocam avivamento com afastamento. Aí você vem para a igreja dia e domingo, cheia, rodando, pulando, mas quando chega segunda-feira, nada. Isso é afastamento. E a igreja está cheia disso. Mas graças a Deus, eu tenho observado aqui, nós passamos por vários lugares, nós observamos que são lugares diferentes. Nós, quando chegarmos aqui, até conversar com o pastor, eu estava conversando com o senhor, eu vi uma diferença. Chega aqui no lugar, uma grande diferença. Uma coisa interessante é que o rei Asa, ele queria um avivamento, mas o rei Asa ele não ficou em cima do muro. Ele mudou de conduta, ele fez a verdadeira metanoia, tem mudar de trajetória. Uma coisa, irmão, nós temos que entender: o que é possível a Deus, porque é impossível ao homem, Deus faz. Mas o que é possível ao homem, Deus espera que nós devemos fazer. Sabe o que é isso? Se arrepender. Segundo as Crônicas 7,14 fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter no seu mau caminho, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Ou seja, sabe o que acontece com isso? Se nós queremos ser avivados, Deus diz: se humilha, ora, aí Deus aviva. Humilhar, oração, submeter. Porque ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, só se humilha para alguém é que necessita dessa pessoa. E se nós necessitamos de Cristo, necessitamos de avivamento, temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. É a primeira coisa a ser feita. Para se avivar, tem que se arrepender. Eu trouxe aqui um script aqui, mas Deus é Deus. A primeira coisa por essa passagem aqui, irmãos, é em 2 Crônicas, aqui o 7,14, o que foi dito. Tem um segundo requisito também aqui, que fala de avivamento. É 2 Crônicas 14,2. Tem uma passagem que fala assim, o 14,2. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque tirou dos altares dos deuses, dos altos que quebrou, e cortou, e tirou dos bosques. Sabe o que ele fez? Ele fez um concerto com o Senhor. Ele fez uma coisa diferente. Se nós quisermos realmente mudar a trajetória dessa geração, como o pastor falou, nós precisamos tirar tudo que está em nós, que não agrada a Deus. Tudo que está em nós. Tem coisas que nós pensamos que agrada a Deus, mas Deus não se agrada de muitas coisas que estão no nosso coração. Medo, angústia. Deus deu a gente um espírito, sabe de quê? De ousadia. E nós temos dentro de nós o espírito humano, ele é medroso. E o Senhor fala: por que razão vejo os covardes voltando? Rapaz, nós seres humanos temos muitas razões, mas quando nós temos o Espírito de Deus como somos chamados, a Bíblia é bem clara. Por que razão vejo os covardes voltando? Deus está dizendo que não tem nenhuma razão para nós voltarmos. E o rei Asa entendeu isso. Sabe por quê? Se nós falarmos de avivamento, irmãos, pare para analisar. As nossas igrejas estão cheias, mas cheias mesmo, de pessoas vazias. Os nossos seminários estão cheios, muitas vezes, de heresia. Os nossos shows, as músicas não têm nenhum poder, a maioria delas, de transformação nenhuma. Muitas igrejas, sabe o que acontece?
estão no caminho da emoção. O evangelho que estão sendo pregado aí não tem nenhum poder. Sabe por quê? Não se quer se pregar mais sobre arrebatamento, não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre milênio e não se prega mais sobre inferno, porque essas igrejas ficam vazias. É por isso que o avivamento não tem acontecido. Acontece assim, porque o Senhor diz que jamais o remanescente ele mudou. Sempre houve na história um remanescente. Foi Abraão, glória a Deus, aleluia. Foi Paulo, foi Pedro. Deus tem misericórdia, mas sou eu, são vocês, se nós dermos lugar. Então esse avivamento só vem assim, se nós buscarmos a Deus em humilhação, porque as igrejas realmente estão cheias de pessoas vazias. Mas que não seja assim, porque se essa palavra hoje chegou aqui, é porque Deus ainda tem muitas obras para realizar na vida de cada um de nós. Porque Deus chamou um povo, propriedade peculiar, um povo chamado, escolhido, eleito, que o Senhor morreu naquela cruz e derramou o sangue dele para que viessem pessoas serem transformadas. É triste, mas é a verdade. Mas vamos ver uma coisa só, irmãos. Em 2 Crônicas 14:4, tem uma passagem que fala assim também. Isso é a vida do rei Asa, porque ele fez um grande concerto com o Senhor. O povo de Israel estava defraudando as coisas de Deus, o povo estava corrompido, e quando o Senhor usou um profeta para falar com ele, a primeira coisa que ele fez foi ouvir a Deus, mudar a conduta e fazer uma nova trajetória. Ele mandou que todas as pessoas ouvissem a palavra de Deus e praticassem, senão não haveria avivamento sobre aquele lugar. E o rei Asa foi o grande rei que fez obras naquele momento, e as pessoas estavam começando a andar no caminho de Deus. As pessoas, a Bíblia é bem clara. Salomão ele fala uma coisa interessante, que é lícito ao jovem fazer todas as coisas. Salomão disse que ele ficou casa. Salomão disse que ele queria músicos e disse que teve várias mulheres. Ele disse que edificou várias praças, tinha servos e servas, mas uma coisa ele falou: é lícito ao jovem também fazer isso, mas saiba de uma coisa, que Deus irá cobrar de cada um de nós. Ninguém vai ficar ileso. Faça o que vocês quiserem fazer, mas saiba que Deus irá cobrar. Então, irmãos, o que é que Deus quer? Que devemos ser avivados através de quê? Que nós devemos nos humilhar, porque quando nós nos humilharmos, esvaziarmos do nosso próprio ego, aí sim Deus faz avivamento. Aí quando nós estivermos dando o nosso coração, aí seremos avivados. E o que é que um jovem, quando está preparado, avivado, se humilha, faz na presença de Deus? Glória a Deus. Antes de falar sobre isso, as pessoas elas têm sofrido por causa de uma coisa só. Isso. Elas têm sofrido por causa de uma coisa só. Está vivendo um evangelho de emoção, um evangelho sensitivo. As pessoas acham que o evangelho é um arrepio. São pessoas que estão perdendo a comunhão com Deus por estar se sentindo cada vez mais cheia do seu próprio ego e se confundindo, porque o evangelho de Cristo não é emoção. Às vezes falamos, quantos estão aqui que dizem que amam a Deus? Quantos amam a Deus na verdade? Porque nós amamos a Deus. Jesus certa vez falou assim: Pedro, tu me ama? Pedro falou: amo. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me ama? Ele ficou constrangido. E o Senhor pela terceira vez falou: Pedro, tu me ama? Ele falou: tu sabes. Então o que Jesus quis falar, que amar a Deus não é sentimento, mas é uma decisão. Se você não sente vontade de orar, irmão, ore. Se você não tem vontade de obedecer, obedeça. Porque quando nós vamos fazer uma simples conduta, como tirar uma habilitação do Detran, são tantas normas, e para você andar numa pista daquela, irmão, você tem que ter obediência. Por que a Deus nós não fazemos isso? Temos que andar em obediência. Porque o evangelho, se nós amamos a Deus, evangelho para te chamar para evangelizar, a pessoa não vai, não sentir de ir. Você nunca vai sentir. Você tem que obedecer. O evangelho não é sensitivo, é obediência. Davi tinha um discernimento de Deus, que quando Saul estava perseguindo ele, pastor,
Um escudeiro de Davi, um soldado, chegou assim e falou: Davi, hoje Deus te entrega Saul nas suas mãos. Davi, cheio de discernimento, cheio de avivamento, falou: longe de me tocar no ungido do Senhor. Davi tinha discernimento, porque ele não andava em sentimento. Ele cria num Deus que era além dos nossos sentimentos. Porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Mas aquele que serve a Deus, que é convertido a Deus e que anda avivado, é diferente. O jovem avivado, a Bíblia fala que o rei Asa, a mãe dele estava no poder também, mas a mãe dele fazia o que era errado. Glória a Deus. Vamos buscar mais assim, porque se for assim vai passando o tempo, mas o rei Asa tinha mãe, e a mãe dele estava no poder. Só que a mãe dele sacrificava outros deuses. Sabe o que o rei Asa fez? Ele mandou tirar a mãe dele do poder. Sabe o que significa isso? Quanto de nós temos ousadia de fazer uma coisa dessa? Já pensou sua mãe está no poder? Quanto de nós temos essa ousadia de cortar a nossa própria carne para fazer a vontade de Deus? Quantos de nós temos um filho, nosso Isaac, e temos vontade de dar por amor a Deus? Quanto de nós temos essa vontade de sermos avivados, de ser realmente aqueles irmãos que seguem a Deus? A Bíblia é bem clara, irmão. Para ser avivado, tem que orar. Para ser avivado, tem que temer a Deus. Para ser avivado, tem que andar nos mandamentos de Deus. E debaixo, pastor, desse evangelho que está sendo pregado aí, a igreja está com um grande empecilho na mão, porque o evangelho não está sendo pregado como se deveria. Mas os verdadeiros atalaia, eles se ouvem a palavra de Deus e praticam. Que nós não devemos assim ser ouvintes negligentes. Eu sei de onde sair, eu sei para onde vou, e sei a que eu devo confiar, porque Deus é o soberano na minha vida. Uma coisa mais interessante, irmãos, que eu vejo também aqui com o rei Asa, ele faz uma coisa interessante. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é, irmãos? Em 2 Crônicas 14:11 tem uma passagem aqui, ó, que fala interessante também. 2 Crônicas 14:11 fala assim: e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, que é o poderoso, que é o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois o Senhor nosso Deus, porque em ti confio, e no teu nome viemos contra essa multidão. E tinha um rei chamado Zerá, que se levantou contra o rei Asa. E era um exército muito grande. E o rei Asa era um homem que estava avivado. Ele não confiou em cavalos, não confiou em ninguém. Ele falou: Senhor, ele se humilhou e falou: Senhor, nada é para ti ajudar tanto fraco, tanto forte. Mas nós sabemos que do Senhor é a nossa justiça, que o Espírito de Deus é a nossa força. E uma coisa interessante nisso é que o rei Asa teve um tempo que estava tendo paz, estava tendo guerra. Mas temos que entender uma coisa na nossa vida. Tem um momento na nossa vida que está tudo em paz. Então é nesse momento, meus irmãos, que temos que fazer aquilo que tem que ser feito. Porque quando chegar o tempo da adversidade, a Bíblia diz que o tempo do gentio está passando. Ninguém sabe nem a hora nem o dia em que Cristo virá. Nós vimos um cenário onde nós estamos observando uma geração deturbada. A heresia tem chegado na casa de Deus. A Bíblia diz que Satanás se sentará, chegará em Israel, tentando parecer Deus. Um cenário muito grande. Eu estava observando as pessoas que trabalham falando sobre a sismologia, falam que no Brasil já está podendo ter terremoto. Em vários países tem se falado de bomba atômica. Estamos observando um cenário onde o homossexualismo tem tomado conta. A Bíblia fala em Tessalonicenses que o anticristo ele não teria afeição à mulher. E temos que combater isso. E quando Deus fala que o rei Asa ele buscou a Deus, fala que o jovem tem que buscar a Deus. Temos, irmão, que mudar essa cultura decaída no campo da música, no tempo da literatura. É preciso que venhamos estudar, é preciso que venhamos confiar em Deus. Nós temos que falar sobre aborto, precisamos ter uma língua erudita.
Uma língua, como a Bíblia diz, que o jovem, que o ancião, seja quem for, tem que ter uma língua, irmão. Uma língua que venha trazer restauração a essas pessoas. Temos que ter um aborto na vida dessas pessoas, o desespero na vida dessas pessoas, porque o jovem, o idoso, todos, cada um de nós, devemos fazer isso. Porque se nós nos humilharmos, se buscarmos a Deus como fez o rei Asa, aí Deus vai fazer. Que o jovem, como o pastor falou, no passado eu tocava em trio, eu fazia micareta por aí, mas o Senhor me tirou. Para que eu viesse estar aqui, eu jamais saberia, irmão, que ia estar na casa de Deus, pregando a palavra dele. Estava no mundo com CD, aquela coisa toda. Quando eu ia viajar para Minas Gerais, uma simples pessoa que ninguém dava vazão àquela menina falou comigo de Deus. Uma jovem avivada, e hoje eu estou aqui, porque deu ouvido a palavra de Deus. Então Deus quer, no cenário musical, a internet, irmão, como nós estamos vendo. Oi, pastor, às vezes tem pessoas que não querem nem pegar na internet, botar alguns artigos para falar a verdade. Mas na internet, na igreja não quer pregar a verdade, na internet o jovem, o senhor, seja lá quem for, abre, porque a heresia está lá. A pornografia tem tomado conta. Muitas vezes até na igreja, o jovem está tão preso que ele pode receber uma mensagem de uma pessoa que está no mundo e dali mesmo se converter às situações que o diabo quer na vida dele. Tanta pornografia. Nós temos que lutar cada vez mais. Mas como a Bíblia diz que você quer ser avivado, se humilhe perante Deus. Obedeça a palavra de Deus. Que Deus assim faz maravilha. Então lembre, o jovem avivado ele precisa passar por uma coisa: se arrepender, para que Deus faça morada. O tempo está chegando ali, pastor. Não vou passar mais do tempo, porque eu só vim aqui falar uma coisa. Podia pregar a Bíblia toda, falar meu testemunho, fazer o que for. Eu só vim falar uma coisa aqui, que Deus mandou fazer. E fui dar essa palavra e dizer: nós precisamos do método de Deus com o rei Asa e com Abacuque. Ouvir a voz de Deus, temer e fazer cumprir. Através de quem? Para ser avivado. Se arrepender dos nossos maus caminhos, ouvir a palavra e temer a Deus. Porque só vai ser realmente arrebatado um povo que a Bíblia diz que Deus chamou reis e sacerdotes, que não tem medo da morte. Porque hoje quando fala que um missionário, ninguém fala mais, nem filho de pastor, que é isso? Irmão, você vai ser enviado como missionário, Deus é mais. Filho de pastor não quer ser mais pastor, não quer ser mais missionário, não quer ser médico, quer ser músico muitas vezes no mundo, né? Quer ser qualquer coisa, mas enfrentar, morrer, para enfrentar o Islã, como está acontecendo aí. Porque numa geração de pessoas radicais como o Islã, como o pastor falou lá na igreja, pessoas que arrancam a cabeça, temos que ser pessoas mais radicais do que eles, sabe como? No jejum e oração, para que ele se converta como o apóstolo Paulo fez e pregue para multidões, porque Deus quer isso. Jovem avivado precisa de uma coisa só, se arrepender. E eu agradeço a oportunidade. Até aqui, o Senhor. Jovens avivados assim, irmãos avivados, senhores, o irmão César aí, e hoje ele soube dar meia volta e voltar para Deus. E delas, os jovens de hoje que estão vivendo no mundo do forró, da música, venha mais rápido para o Senhor, porque ele já está às portas. Eu colocava num dos aplicativos assim: Jesus está às portas. E muitos vão ser pegos de surpresa. Por quê, pastor? Porque não se preparou para o arrebatamento. Glória a Deus. Eu quero falar aquelas. O irmão César falou hoje aqui, e o pastor Ivan vem sempre pregando aqui, e todos os vasos, quando passam por esse altar, falam: arrebatamento. O arrebatamento está às portas. A igreja tem que se preparar. Eu quero falar aleluia, para a igreja nessa noite: prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Tem muitas pessoas que vão ficar para contar a história, muitos crentes, muitos que cantavam no coro, no coral da igreja, nos grupos de louvores, outros que até pregaram, como mencionou o irmão nessa noite. Mas infelizmente o mundo abraçou o coração dele.
O leão conseguiu agarrar suas mãos, com as suas garras, com as suas mãos fortes, e conseguiu prender nas suas unhas, né? O mundo está querendo tragar muitos jovens, já tragou muitos, está querendo tragar outros. Mas como disse o irmão, gosto muito desse trabalho social, irmão César. Estamos já há alguns anos já fazendo na igreja. A igreja faz esse trabalho do sopão aqui. Quem sabe se um dia o Senhor não vai marcar com vocês, uma outra data nós vamos marcar com vocês, o Espírito Santo vai proporcionar. Os irmãos vão fazer um trabalho, quem sabe, no ar livre, para ganhar muitos jovens para Jesus. Porque é essa missão que está no meu coração. Eu estou dizendo, Senhor, me dê um grupo de jovens, de senhores, de mulheres, um grupo de música na igreja que tem um coração voltado para Deus, na área da música, para nos ajudar no ministério da igreja. Porque isso é importante. Não falou ali que a sua esposa é professora de música, né? Então, irmã, se dedique. Porque hoje o diabo tem tentado mexer muito com a música. Olha que eu não sabia que Deus tinha um ministério desse na vida dela. Eu não sabia que ela tinha esse ministério. Mas o Senhor sabia do ministério da vida dela. E Ele falou para mim. Por isso que eu entreguei a mensagem a ela. Glória a Deus. O chamado missionário está aí no seu coração, que você arde. Você tem medo de fazer. Nessa noite, o Senhor está dizendo para você arrancar o medo e ser vitoriosa no Senhor Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo ainda vai mover muitas águas aí, né, irmão César? Ele vai receber uma unção mais do que ele pregou aqui. Você vai ter mais unção para ministrar a palavra de Deus, porque você vai receber uma unção da parte do Senhor. O seu ministério não é ministério de você ficar sentado, é um ministério de músico, mas também é um ministério de pregador, de homem do altar. Deus manda que irmão desça mais, porque grande será a vitória e o poder e a unção de Deus na tua vida. Amém? Irmãos, Glória a Deus. aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, nessa noite. Eu sinto do outro lado, no meu coração, por aquelas pessoas que não puderam estar aqui hoje neste culto, os irmãos da igreja. Amém? Mas que vocês transmitam para ele o que vocês receberam aqui hoje. Louvado seja Deus, aleluia, nesse culto. Que eles sejam auxiliados também pelo fogo do Espírito Santo. Porque nos próximos cultos eles vão estar na igreja, porque lugar do crente, eu sempre costumo dizer nas minhas palavras, nas minhas pregações, lugar do cristão é na igreja. O crente ele tem um compromisso com César, o mundo, com César, rei César, mas ele tem um compromisso com a casa de Deus. Buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Você pode ir para o Japão, essas palavras continuam as mesmas. Quem entendeu da glória a Deus? Então eu peço à igreja neste momento, se coloca de pé. Eu vou convidar rapidamente a banda para dar uma despedida nessa noite. Louvado seja Deus.